Boa noite, gente. Estou quase chegando aqui. Tem muito arquivo aberto na máquina, eu vou fechando, daqui a pouco a gente começa. Boa noite. Um instante, por gentileza. Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem aí, que a vida esteja boa, calma dentro do possível. Vocês me ouvem? Mais cedo eu tive problemas com uma aula anterior. Estamos ouvindo, professor. Obrigada pelo feedback. O Teams me boicota numa determinada disciplina, viu? Eu acho que isso tem alguma razão de ser, mas não é com vocês, então, né? Estamos bem aqui. Tivemos um feriado, espero que vocês tenham ficado bem, tenham se comportado bem, tenham se cuidado. Eu me cuidei. E eu também sei que eu estou devendo um monte de coisa para todo mundo, viu? Agora a teacher aqui tem que dar os feedbacks de correções, né? Eu ainda estou corrigindo os textos de vocês e vou fazer da seguinte forma. Eu dou nota para todos e aí eu vou disparando os comentários dentro dos grupinhos, porque eu acho mais justo eu fazer esta atribuição depois que eu ver todos, porque eu tenho um balizamento, um indicador de que não sou eu ali, né, naquela hora que li aquele texto que tive uma impressão, tá? Então eu faço não para comparar as pessoas, as escritas, os grupos, mas para ter uma noção justa para todo mundo. Este tipo de comparativo, de uma nota preferencialmente com o bloco todo,
para ser justa, né? Não ser uma questão de diferenciar cada um de um jeito, tá? Então vocês desculpem, eu achei que o feriado ia ser bom assim, para corrigir tudo, resolver tudo de tudo. Não foi. Uma parte dele eu também precisei descansar, porque como vocês, eu também fiquei cansada. Então, me comportei, fiquei em casa, trabalhei, mas um pouquinho menos do que eu achei, de forma muito otimista, né? Resolver tudo, de todas as disciplinas. Mas tá lá. Dos e-mails eu já dei um toque na vez passada. O que eu acho que pode ser algum problema é uma coisa simples, um vocativo, olá, vírgula, Helena, uma pontuação, tem que ter pontuação, tá? Outra coisa, ele ter uma coesão, ele fazer um sentido dentro daquele bloco de mensagem, que tem um cumprimento, tem uma fala a respeito do jogo para persuadir, né, e marcar uma conversa, e tem um fecho. Então, a estruturação começo, meio e fim com a cara do e-mail corporativo, a ideia de persuasão e a norma culta. Para uma coisa bem pequenininha, é muito item incluído, né? Então, o que eu estruturo, costumo dar de feedback, é o comentário escrito sobre cada aspecto ali, porque chegou na nota, tá? Então, um ponto, né? Ali o argumento, meio ponto a resenha. Eu só dei meio ponto essa resenha, gente. Tô meio maluca, né? Só isso. Tá, a princípio é isso mesmo. E eu tô absolutamente insana porque alguém repassou um calendário nesses grupos de WhatsApp, um dos coordenadores. Tem mais um feriado, né, gente? No dia 29, é isso? Eu não... 29 desse mês não é feriado, não. Não é, gente, em Carapicuíba? Uma Eita! quarta-feira? Não, pera lá, tem uma segunda-feira? Tem um dia, não sei. Eu vou abrir o calendário aqui de novo, tá? Porque eu vi esse negócio e falei, gente, eu não estava pensando nisso. Agora eu não vou achar o calendário de Carapicuíba aqui. Se alguém puder simultaneamente fazer isso, eu não vou nem tentar, tá? Porque vai dar uma travada Eu aqui. já tô pesquisando aqui, professor. Te agradeço muito. Porque tem uma segunda-feira com Hum, a qual eu estava 29 contando. do 6 é feriado municipal. A gente, inclusive, tem que avisar o, o Álvaro agora, da aula anterior, que ele falou que a gente ia apresentar coisa no dia 29, mas é feriado municipal em Carapicuíba. Eu estava pensando em marcar a entrega dos outros textos de vocês para o dia 29 e uma provinha no dia 29 ou no dia 6 de julho. Então, vamos conversar, tá? Vamos conversar. A data do esmalte do professor Beto já fechou com vocês? Ele formalizou a data final Ah, da apresentação? sim, sim. Ele formalizou que a gente vai entregar até as 23h59 do dia 28 e as apresentações serão no dia 2. É isso mesmo, né, Amanda? Dia 2, né? Que é a Amanda que até leu pra Ah, gente na aula anterior também, mas acho que é isso sim. então, aí é que tá, né? Porque a data, então, coerente para vocês fazerem a entrega textual teria que ser o dia 29, né? E eu acho chato ser um feriado, né? Para É dia do isso. padroeiro, acabei de ver. É dia do padroeiro. Exato. Eu realmente não lembrava disso. São aquelas coisas que a gente viu quando fez lá no SIGA, né? Mas tanta É. coisa aconteceu depois disso, vocês me perdoem, viu? Que fui pega assim, sem esperar, e tô abrindo aqui com vocês, e acho que não sou só eu, né? São parte de nós aqui, de talvez outros professores. Mas, enfim, tudo bem. Eu entendo que dá para a gente resolver isso a partir da aula de hoje, mas assim, aquela provinha escrita, eu vou marcar no dia 6 com vocês, que tem ali uma parte que você faz em casa, outra parte que você faz na hora. A gente deve ter aqui uns 4 ou 5 pontos. Vou somar daqui a pouco de novo para ver se eu não estou comendo bola. 2, 3, peraí, vou somar agora, né? Eu marquei 4 pontos para ela. Acho que dá para
pensar em talvez até um pouquinho mais aí, considerando a situação. Não sei, 4 pontos, tá? 4, 4,5, enfim. Vai ser no dia 6, tá, gente? Então, depois das apresentações, por quê? Porque dia 22, da semana que vem, é muito cedo, pensando no SMAUG, né, nas bancas e tal, mas a disciplina não encerrou, né? Na verdade, por conta de tudo que aconteceu, a gente avança aí, tem a semana do dia 6 e tem também a semana do dia 13 de julho como letivas. Dia 13, uma reserva aí, se a gente precisar de gato subir no telhado, algo assim. Mas eu vou deixar a prova escrita nossa, princípio valendo 4 pontos para o dia 6, tá? Eu vou propor que vocês façam a entrega daquilo que eu chamei de roteiro. Eu vou talvez rebatizar, viu? É a mesma ideia, mas acho que eu vou rebatizar. Roteiro, descrições e instrução. Eu vou sugerir dia 20 até dia 29, só para ser fiel ao SMAUC, para fazer sentido com o SMAUC, tá? Mas eu vou explicar que não é complexo, que vocês têm que fazer, apesar de ser um feriado. Aí eu ponho lá algum momento em que, sei lá, a gente fica num plantão de dúvidas. Eu não sei se eu tenho que lançar isso no Teams, sabe, essas reposições de feriado, ou se é só no Siga, só uma atividade, porque, na verdade, algumas questões, elas são não sou só eu que não sei, tá? Cá entre nós apenas, não sou só eu que não sei. Então, eu estou geralmente marcando com os meus pupilos umas datas assim, para pôr lá no Teams mesmo, um chat eventual que a gente precisar. Olha, dia tal, vamos supor que seja um dia 27, que é um sábado, né, em algum momento. Tem turma que vai falar comigo porque está fazendo um tour virtual por museu e desdobrando em alguma atividade em inglês, por exemplo, né, que não dá para fazer visita técnica. Eu falei isso. Vocês estão com alguma última dúvida em relação à entrega que tem que fazer no dia 29, tá? Mas eu acho que eu vou pôr, gente, até dia 29, apesar do dia 29 ser um feriado, eu não gostaria de fazer assim. Mas é que se eu puser dia 6, perde a graça, né? Que aí você já banca, etc e tal, tá? Eu vou dizer assim, até dia 29. Então, recapitulando, tem a questão do que já entregaram, né? A jornada. Eu vou para o inferno, porque tem 2 senhores que não receberam meu feedback. Bom, vou mostrar minha cara aqui, vai, para não ajoelhar no milho, essas coisas. Depois eu retiro tudo que eu disse. Não tem que ajoelhar no milho, não. Mas tem que ser humilde. Cadê? Apareci. Nossa, gente, peraí. Esse fone tiara é o inferno, viu? Nos cabelos das pessoas, mas... Eu te entendo, professora, porque eu uso um desses 6 horas por dia. Cara, como é que você aguenta? Depois, ó, fofocas à parte, se você tiver alguma recomendação, eu vou comprar um outro, porque a almofadinha aqui, né, aquela, quer dizer, aquela, seu nome daquilo, isso se desintegrou, porque isso aqui tem muitos anos. Dá para usar aquele de celular, etc., mas tem uma questão de algumas coisas você preserva, né? E esse é mais resistente, mas está fazendo falta. Então, eu quero comprar um outro, que eu vou comprar um dos mais baratos e possíveis de alguém entregar em casa sem ser num prazo indecente. Aceito recomendações, mas você é muito profissional, suas recomendações podem ser muito caras, mas, né? Não, eu não consigo dar recomendação assim para headset e tal, porque, né, mais simples que o que eu uso é o do trabalho, basicamente. Eu tenho um fonezão aqui, até bom e barato, que é da Multilaser, né? Mas não muda muita coisa, é gigante também do mesmo jeito. Dependendo de como for a entrada do computador da professora, às vezes um fone de celular seja melhor se a entrada for aquela microfone e áudio junto, você coloca, fica de celular, e você coloca o fone igual no celular Não, mesmo. funciona, tá? Funciona. Ele tem 2 entradas separadas, que é o que eu estou usando agora.
E mesmo assim usar só uma entrada com o celular também funciona, mas o fone de celular ele foi pro brejo há muito tempo, eu estrago muito esses pequenininhos, porque eu ponho para música, essas coisas, né, eu estrago. E o que eu tenho é de um tablet, e esse eu não vou estragar, vou deixar ele reservado, né. Então, os preços das coisas, gente, só porque a gente está assim, preso, né, em casa, as coisas estão muito caras, o simples ficou mais caro, às vezes tem taxa, tá, então não tem o custo-benefício, mas obrigada, anotei aqui o nome da marca, tá, Multilaser. Meu sobrinho estava com um fone daqueles, assim, muito confortáveis, gigantes, né, minha cara ia sumir naquilo, gamer, né, vocês jogam, vocês usam para game, eu falei, tia, para game, mas estou usando para tudo, para aula, para tudo, tal, né, o moleque. Aí eu pensei, nossa, esse seria mais agradável de usar, mas deve ser muito mais caro, né? Então eu vou pela praticidade aqui, tá, gente? Bom, então eu tô aqui só para falar um oi. A minha salvação é que esses fones tiara deixam todo mundo com essa cara de quem botou uma tiara no cabelo, especialmente as meninas com o cabelo mais longo. Tenho olhado professores por aí em algumas publicações de publicidade, né, de cursos, online, e estamos na mesma. Bom, enfim, gente, quase reta final, tá? O que eu vou exigir de vocês em termos de avaliação para nota tem a ver com a escrita, o uso da língua portuguesa na adequação na norma culta. Então, vou ser mais rigorosa em relação aos quesitos que a gente abordou, que são às vezes coisas simples, mas se eu não der puxadinha, se eu não der estoque, se eu não reenfatizar, se eu não ensinar, poxa, quem vai ver, né? É o meu papel. A gente chegou até aqui, está fazendo essa retomada de coisas da vida para a língua portuguesa, então eu exigirei isso de vocês. Da parte que falta, que eu chamei de roteiro, descrição de cenário e personagem e o que era um tutorial, mas quando eu dei o nome de tutorial, ficou uma coisa assim, cada coisa assim do tipo, seta, aquela que o Beto manda todo mundo pro inferno, o lance lá das setinhas, né? Eu até esqueci o jeito certo de vocês falarem. Mas eu recebi num trabalho, quando eu dei o nome de tutorial, uma coisa tão horrível, que assim, podia não estar lá, que não fazia a menor falta. Então, eu rebatizei de instruções, sabe? Eu estou inventando. Então, eu estou assim, eu sou, tipo, usuária do negócio. Então, eu sou dummy. Sabe aquelas coisas for dummies? Eu sou dummy. Quem manja de game, de jogo, são vocês. A minha questão aqui é linguagem, é narrativa, tá? Jogo, vocês. Então, quando vocês escrevem uma instrução for dummies, mas não dummies assim, explica como é que eu faço as coisas principais do seu jogo, né? Instrução, o nome mais simpático, porque tutorial vem cada coisa besta, cada coisa ruim, né? Ou às vezes você acha, meu Deus, eu preciso mesmo pôr essa coisa besta. Então, você faz assim, com carinho, alguma coisa assim, instruções. E aí, porque quando você pensa em instruções, você pensa, o que eu tenho que dizer para alguém? Que é a Helena, cujo fone profissional é do sobrinho que joga, não é o dela, né? Percebeu? Então, me dê instruções. Sim. Isso, tá? Essa parte das instruções, meio ponto. Pouquinho, né? Porque é pouquinho que você vai fazer. A parte da descrição, hoje eu vou falar um pouco mais de descrição, porque qual é a sua habilidade de fazer um descritivo, que é uma caracterização em texto verbal escrito de personagem e espaço? Mas aí você pode me perguntar, Helena, mas isso não faz parte de um roteiro também? Numa certa medida, sim. Um roteiro, ele deveria ser uma espécie de proposta para quem vai trabalhar no seu jogo com você, né? Que às vezes a gente tem equipes das coisas, elas tomam tamanhos maiores. Entretanto, eu resolvo fazer separado. E como na aula passada eu criei uma expectativa sobre roteiro, e eu tenho a humildade de dizer que essa disciplina não é disciplina de roteiro, não é mesmo? Tem uma disciplina de roteiro, que se Deus quiser um dia ela vem para o começo do curso e não mais para frente do curso de vocês, para dar o subsídio mais no início, né? Então a gente meio que tenta falar alguma coisa disso, mas eu não dou aula disso,
E aí eu resolvi ser humilde para rebatizar isso daí. Porque se eu estou pedindo um descritivo separado de um roteiro, da instrução, então começa a ficar uma nomenclatura talvez menos correta. Porque o que eu quero de vocês é a questão do português. E na questão do português, eu quero que a gente consiga expressar, para lá na frente fazer um roteiro decente, que a gente agora consiga expressar um descritivo, sendo descritivo linguisticamente falando, estruturalmente no texto verbal, sabendo fazer isso. Então, o nosso exercício é de descrição, mais do que de roteiro. Nosso exercício é de uma narrativa no nome do roteiro, que não é nem a narrativa literária. Lembra que a gente falou disso? Falou disso na última aula. É diferente, né, professora, de um texto ali em que você conta a historinha. É diferente. Mas como é que você me passa um esboço do que é a narrativa possível, ou as narrativas possíveis, a linha da jornada do seu jogo, e me faz entender o que acontece sem que jogue fora a sua habilidade de narrar e sem que você crie uma literatura ali. Não é nem uma coisa nem outra, você está no meio. Então, o que eu estava chamando entrega do roteiro era assim uma cara de roteiro, mas a descrição em separado, e hoje eu vou detalhar um pouco melhor o que eu quero, tá? Acho que eu vou tentar ser mais explícita, e eu acho que a gente chama de um esquema narrativo, ou não sei, talvez até de roteiro, mas não é o roteiro da aula de roteiro, do curso de roteiro, tá? É um pouco mais focado na linha narrativa, e que você talvez até precise usar um pouco de imagem, não tenho certeza. E aí, para minha infelicidade, tem um livro que eu já mostrei em aula para vocês, que eu achei, era isso que eu estava funcionando na minha máquina, o Narrative as Virtual Reality. Eu achei que eu tinha ainda um acesso digital dentro do meu computador para ele, num esquema de biblioteca, bem daquelas bem ruinzinhas, bibliotecas digitais com cara de coisa bem antiga, mas que funcionam para umas bibliotecas internacionais. Só que eu não tenho mais senha de aluna da USP, né? Eu sou ex-aluna da USP. Então, eu não consegui entrar. Se eu conseguir entrar, eu puxo as imagens para vocês. Mas como eu não consegui entrar, nem escanear, nem, né? Porque se eu achar, eu faço, né, eu dou um jeitinho mais amigo aí nos próximos dias, até a próxima semana. Mas o que ele traz, que algumas aulas de roteiro mostram, olha, tá vendo isso aqui? Bonito, né? Então, vamos lá, só a imagem por enquanto. Aí, tá vendo isso aqui? Sim. Aí tem esse outro aqui. Aí vai ficando cada vez mais bonito. Helena, são aqueles fluxos de aula de administração de empresas, espinha de peixe, sei lá o quê? Não, não é, mas tudo isso parece, né? Sempre, ó. Eu tenho um dessa autora, perdão, um dicionário online, né, de narrativas, mas ela não tem as imagens. O que é tudo isso? E para acabar, ela acaba com isso aqui. Eu achei, na verdade, até no material do professor Álvaro, um negócio assim. Nossa, não é. Tem aqui individual episodes. Muita gente usa essas mesmas fontes. Para falar o quê? Linha narrativa, que possibilidades de enredo com a interação em jogos, outros tipos de histórias interativas, né? Para dizer que... Vou pegar esse que é mais interessante. Ele tem aqui, bem numa bolinha de início, o start, que poderia ser o início da jornada. Goal, objetivo aqui no fim. Ele tem vários percursos possíveis. E nesta ilustração, nesta bolinha aqui, nesse pedaço, você morre. Aqui também, você morre, né?
User Dies. O que são estes desenhos e o que eu quero com isso? Paths bidirectional são redes que se formam, unidirecionais, bidirecionais, vetores, caminhos que vão se bifurcando, se seguindo. E vou fechar aqui num conceito de história que se monta, ou de jornada que existe. Vocês fizeram aquela avaliação da jornada do herói, né? Então, o que me interessa nesse ponto do seu trabalho, que tem algum roteiro, é você, em texto verbal escrito e estruturação por tópicos, conseguir me fazer entender como esta jornada pode acontecer, ainda que ela possa ter mais de uma possibilidade de caminho. Porque, dependendo da sofisticação do que você faz, você conta, entre aspas, muitas aspas, você conta diferentes histórias. Coisas diferentes acontecem. E o meu interesse aqui é falar, então, hoje de narratividade, de como você explicita neste, entre aspas, roteiro, qual é esta narrativa que você montou, para que eu entenda sem que eu precise ler uma literatura, porque não é uma história de ficção, de literatura, começo, meio e fim. Ela pode ter, como a gente viu ali nos desenhos, só para ter uma ideia, em forquilhas diferentes, né? Ou forks, ou caminhos, ou percursos paralelos. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Jardim das Veredas que se bifurcam. É um conto do Borges, em que na narrativa se fala da possibilidade de muitos caminhos, como se fossem abertos, como esses desenhos que eu mostrei, abertas diferentes possibilidades paralelas para as vidas da gente, como se a gente pudesse talvez ter várias vidas e vivê-las em paralelo. A gente não pode, né? Pode nos sonhos. No sonho, outro dia eu sonhei que, olha que coisa horrível, eu sonhei que eu estava voando de helicóptero, mas é porque eu fazia parte de um grupo de pessoas que tinha que fazer o teste para o Covid, para ver se eu tinha o Covid. Então, as pessoas estavam nos transportando por helicóptero. E, por alguma razão, nós estávamos sobrevoando as cataratas do Iguaçu. Porque, de alguma forma, a gente, já que ia fazer este teste, a gente tinha o benefício de fazer este caminho das cataratas do Iguaçu de helicóptero. E eram lindas, são lindas. Eu nunca fui para lá, mas eu no sonho tive a vista aérea das cataratas. E ainda lembrei no sonho que eu já tinha ouvido falar que eram mais legais que as do Niágara, que eu também não conheço. Então, que mundo é esse, né? Em que eu estou em casa, eu não vou andar de helicóptero, eu não faço parte de nenhum grupo especial, nem para o bem, nem para o mal, nem para uma situação de testar o Covid, tá? Não sou parte de experimento científico, não sou cobaia também, mas eu nessa minha vidinha aqui, aula pelo Teams, né? Fica em casa, etc e tal, acho que foi a vida paralela possível que eu tive no mundo onírico, nos sonhos, que me transportou para numa situação que... Qual é o único link possível com essa história toda? O motivo que nos prende em casa, Covid-19, mas nesta vida paralela eu fui passear de helicóptero sobrevoando as cataratas do Iguaçu. Porque, ó, cá entre nós, hein? O passeio aéreo que mostra ali, que dá uma visão muito boa, talvez seja até mais legal do que aquele com você andando, né? Quer dizer, são experiências distintas, mas eu tinha uma visão privilegiada. Gente, que coisa louca! Eu talvez precise de uma vida paralela. Aliás, todos nós, enquanto estamos aqui presos em casa, por as razões pelas quais estamos, talvez todos nós precisemos de sonhos que nos deem outras vidas, outras possibilidades, e cada dia sonha uma coisa, né? Os jogos nos permitem esta parte onírica, lúdica, as ficções, as narrativas ficcionais, destas vidas paralelas, jardim das veredas que se bifurcam. E se nós pudéssemos ter várias vidas possíveis? No meu ando de helicóptero, sobrevoando as cataratas,
do Iguaçu, na outra, as do Niágara, na outra eu sou exatamente quem eu sou aqui, na outra eu estou num mundo em que não temos este vírus acontecendo, né? Então, narrativa que não é uma narrativa linear, começo, meio e fim, da minha vida, da sua vida, da temporalidade nossa, que é uma temporalidade de pessoas finitas. Mas e se eu pudesse ser como nos jogos, os avatares, né? Os outros personagens, e ter estas vidas possíveis que se bifurcam. São bifurcações possíveis, como naqueles desenhos, narrativas diferentes, simultâneas. Numa eu morro, na outra eu fico viva, na outra eu sou outra pessoa, e assim por diante, né? Então, na ficção, isso está presente desde a literatura tradicional, nas ficções interativas e nos games, principalmente, é possível que se viva ou várias historinhas possíveis se o jogo programa isso. Linhas narrativas diferentes, paralelas, cada hora eu jogo, acontece uma coisa, ou cada usuário numa rede cumpre um papel diferente nesta jornada ou nestas jornadas. Pode ser que a jornada seja linear, ou pode ser que ela permita bifurcações. Se a sua jornada do game permitir bifurcações, soluções diferentes, como é que você conta isso para mim num texto verbal escrito que eu chamei de roteiro? Como é que você me faz entender isso? Se é que isso está lá. Então, o que eu quero que você faça? Escreva um texto verbal que me conte qual que é a ação, o que acontece, e talvez até você coloque um gráfico para dar uma ideia didática para mim. Mas você não vai fazer um trabalho de desenho gráfico, né? Às vezes, você, sei lá, você vai fazer na mão, na régua, não sei. Não estou preocupada com a estética, né? Você faz lá o paintbrush, né? Dá para dar conta dessas coisas, se precisar. Pode não precisar. Então, o meu ponto é, como é que você consegue dar conta de me dizer o que acontece sem que eu tenha que ler 20 textos, num texto só, entender que há 20 possibilidades diferentes. É isso. Exercício de texto verbal. Sintético, que consiga me fazer entender o fio narrativo, comprove que você sabe fazer uma narrativa, demonstrar que existe uma narrativa. Só isso que eu quero, tá? Não vou desenvolver o game, vocês estão desenvolvendo, né? Não sou equipe de produção, tá? E aí eu vou começar a compartilhar nome e imagem, chega, pelo amor de Deus, não aguento mais, tô fingindo que eu não tô lá, fazendo de conta. Alguém perguntou na internet, vocês não estão mais conscientes da autoimagem, né, do seu visual? Eu falei, não, chega uma hora que a gente liga a teclinha F, pá, e nem se preocupa mais, senão fica muito estressado, né? Cansa, né? Eu vou abrir. Eu já não me preocupo faz tempo. É que vocês são Ah, todos lindos, gente, vocês são muito opa! lindos, todos maravilhosos. Minha mãe sempre fala isso para mim. Ai, a minha também, gente. Aliás, a minha velhinha é capaz de, antes da aula acabar, ela achar que pode me fazer um zap, gente. Estamos bombando nas imagens, tá? Eu acho que, bom, gente, talvez eu me repita aqui, mas para continuar esta conversa, eu vou, de novo, conversar um pouquinho de narrativas, né? Se eu estiver me repetindo, é que essas são obras de que eu gosto. Elas não são jogo, né? Me perdoem, o jogo é com vocês, mas elas são narrativas que têm alguma interação ou não. Vocês conhecem essa animaçãozinha, The Fantastic Flying Books of Mr. Morris? Na verdade, é Mr. Morris Does More. É fofa, dos livros. Alguém conhece? Quer dizer que conhece? Não? Não conheço. É dos livrinhos. Quem gosta de livro vê, tá? Porque é fofíssima, foi muito premiada e tal. Tem outras coisas rolando por aí, mas protegidas, né? Tem muita coisa. Tem um grupo chamado Árvore, se não me engano, que está sendo super premiado
em VR, né, virtual reality, narrativa interativa, mas é tudo protegido. Se alguém conseguir acessar as coisas desses caras, me conta, que eu quero ver. A última é The Line, que é também uma ideia destes caminhos que se bifurcam, né, os forking paths, aqueles desenhos de livro que eu mostrei para vocês, paths, né, bifurcações, caminhos, que às vezes são paralelos, múltiplos. Então, essa historinha, ela faz uma metalinguagem com isso, pelo que entendi, mas não está aberta. Então, eu não vi, só vi o trailer com o Rodrigo Santoro falando inglês, perfect English, gente. Pronto, tietei, ele fala muito bem o inglês, viu? Pronúncia muito boa. Então, esse não é deste grupo, é uma narrativa bem linear, mas é uma animação, né? Não é um filme. Alguém precisou escrever um roteiro para que uma equipe super, né, super competente elaborasse uma animação, tá? Aqui não é uma animação. Essa obra, eu acho que ela não está mais online, ela tinha essa intenção de usar teclado, tá vendo? Isso aqui é indicação para uso de teclado, o que você faz com teclado, setinhas do teclado, mouse e teclado, é isso que você faz, não foi feita para touchscreen. Não está mais disponível nesse endereço, mas também foi muito premiada. Post-Memoirs, falta um S, Face, isso é uma face. Então, a ideia é você navegar para ter uma ideia de o efeito tridimensional, tá vendo? Você pode ver ela do avesso, oca, né? Como se não tivesse um cérebro, só a face. Frontal, lateral deitado, do outro lado, como eu fiz aqui. Eu tirei o print nessa posição. Mas o que são estes bilhetinhos aqui? São post-itzinhos, que são micro-historinhas. O que são essas micro-historinhas? Essas micro-historinhas, elas são como a memória de alguém, que é composta de muitos fragmentos, né? E às vezes a gente até tem uma memória que nos trai. Qual que é o barato disso aqui? É fazer, virar e chegar, aproximar, afastar, escolher o que você vai ler desta fragmentação que compõe uma memória e metaforicamente compõe um ser. Nós somos compostos de memórias, tá? Então, é interativo. O que tem de narrativa aqui? As pequenas narrativas. O que tem de um pano de fundo que se alguém fosse me contar o que é que tem aqui, qual que é o storyline, qual que é a história, qual que é a macro narrativa, né? Uma face que é movimentada e da qual a gente se aproxima ou se afasta, e ao se aproximar a gente faz seleções de micro-histórias. E as micro-histórias, micro-narrativas, são cada uma dessas aqui. Que trabalho, né, fazer esse negócio aqui? Não é um negócio randômico, não é texto randômico, né? É texto elaborado, pelo que eu sei. Então, não é um game, mas tem ludicidade, tem interação. Ninguém morre, né, aqui. Não tem o goal. Isso que difere do game, né? O game você tem objetivo, né? É aquela jornada ali, tipo do herói, né? Qual que é o objetivo? Qual que é o elixir? O seu game tem um elixir, nem que seja matar alguém, né? Tem isso também. Pode ser, mas qual que é o objetivo? O jogo tem o objetivo. Isso aqui não. Alguém conhece o Facade? Ó, isso também. Tem que baixar, acho que ainda está disponível. Tem que baixar arquivo zipado no computador. Tem gente que não sabe nem o que é isso, né? Compactado. E instalar e entrar. É interativa, pré-programada, uma inteligência artificial. Esse casal convida você para jantar, você entra na casa deles, você passeia pelo apartamento de novo, setinha, né? Você entra, anda lá e bate papo com eles. E o que é mais interessante são os olhares. É simples, mas é um design sofisticado na medida em que você consegue fazer uma imersão e de repente achar que você está lá dentro mesmo e que estão olhando feio para você, ou que estão sorrindo para você. Então, conforme que você escreve textualmente, existe a resposta e você acaba sendo expulso do apartamento, porque eles começam a quebrar o pau, sabe? O casal briga na tua frente. Mas, assim, até onde você vai? Então, qual que é a jogabilidade, qual que é a ideia de jogo? Tem uma certa ideia de jogo, não ser expulso, né? Seu objetivo é não ser expulso daqui. Então, você fazendo algumas interações, você vai talvez achando
respostas que, eu acho que aqui não vou ofender ninguém, nossa, eu estou sendo politicamente correta, se eu estou sendo educado, estou sendo mal educado. Mas você se surpreende, pode dar certo ou pode dar errado, né? Como é que se reage numa programação a textos livres, que são os que a gente digita em inglês? Uhum. Então, uma narrativa, é jogo numa certa medida, mas é muito diferente, né, do que vocês costumam jogar ou fazem nas programações dos trabalhos. Existe um gênero de jogo, professora, que começou bem nos primórdios, assim, que os professores até mencionam, que eles chamam de adventure de texto, por exemplo. Você literalmente digita o que o personagem tem que fazer, com base em ação mais verbo. Verbo mais ação, quer dizer. A ação é verbo mais objeto, por exemplo, pegar tal coisa. E aí ele vai e faz ou não faz, ou interage ou não. Não sei se a professora vai mencionar isso também, não sei, mas uma questão que trabalha bem essa questão de narrativa com interação, a interação que você tem com as ideias que você vai ter, por exemplo, as decisões que você toma, na verdade, muda na narrativa, que são os que o pessoal chama de livro-jogo, aventura solo de RPG, que é uma história, você joga sozinho, não tem um grupo, né, é um RPG normal, mas ele dá as opções. Olha, você tem, por exemplo, aqui você pode ir pela montanha ou ir pela floresta. Qual você escolhe? Cada um que você escolhe vai dar uma narrativa diferente para o jogo também. Então, essa é uma ideia, né? Agora, se você tiver que escrever isso para alguém entender, Isso é numa difícil. espécie de esboço, como é que você faz isso? É Que é isso que eu complicadinho. quero que vocês escrevam para mim, para eu entender, sabe? Isso é complicado. Não num nível profissional de ser um roteiro fechado, com nome, roteiro, 2 pontos, porque de uma semana para cá pensa assim, gente, mas não é a disciplina, né? Não é a especialização, tá? Mas como é que você consegue, num texto verbal de algumas páginas, explicar que isto pode acontecer? Talvez você ponha em tópicos separados ou talvez você desenhe, como naqueles desenhos que eu mostrei do livro, para ser didático. Você faz um texto verbal, arruma os tópicos e diz as possibilidades, mas você até usa um desenho para ficar mais claro para quem vê, no caso eu. Tá? Esse caso do Facade, o Facade você não dá comandos, né? Você conversa com os personagens e o programa reage a isso. Então, os personagens reagem de acordo com o papo que a gente bate. Então, é uma ideia de inteligência artificial. E aí, a dificuldade dessa programação é realmente você, por texto verbal, antever possíveis saídas da linha narrativa, desdobramentos narrativos, sem que fique uma coisa sem sentido, né? Então, você preservar coerência, tendo alguém interagindo com texto que não são comandos, faça isso, faça aquilo, não. Os personagens vão reagir conversando com você e fazendo alguma coisa com você. Você não está mandando neles, né? Indiretamente ao seu texto que está. Qual que é o pulo do gato aqui? Invariavelmente, você vai ser expulso. Eles vão ficar assim de mau humor com você e te mandar embora. Então, isso preserva. Você chega lá num ponto em que, e agora, né? Então, de alguma forma, você preserva nessa programação sempre a coerência com um final que é esse. Encheu o saco, sai daqui, né? Tipo, não é isso que dizem, mas você vai embora, você é convidado a se retirar. É inteligente, né? Pensar que estrutura de coerência, como que você consegue preservar uma coerência numa linha narrativa que você quem interage não está comandando, né? É um programa, tá? Enfim, o Energy Refuse Have salvo daqui do Colapsos, eu vou deixar, mas é só para mostrar uma narrativa que faz assim, é tudo ficcional, mas tem vídeo, texto, alguma pequena interação de vez em quando que você pode fazer na tela, e ao mesmo tempo programas de televisão ficcionais, mas são jornais, é o telejornal, né? Sei lá, o Plantão da Globo, né? Que aparece aqui, entende? Notícia, verdade, ação aqui, uma historinha dos personagens principais, o impacto no mundo, que é uma guerra sobre energia, controle de energia, em geopolítica, com diferentes países. É bacana, a trama, a história é bacana, tá? Só por isso que ele está aqui, eu não vou me alongar nisso daqui.
E é claro que você também pode ter uma cave, né? Um espaço em que alguém com os equipamentos de realidade virtual vai lá, interage, e isso pode virar uma narrativa, um jogo que tem uma história ou que não tem uma história. Nesse caso aqui, é uma ideia de imersão com a participação do corpo para falar de poética, de texto, de controle seu sobre os textos do mundo, enfim, tá? É bonito. E esse aqui tem muita coisa mais nova que isso, mas enfim, esses são os que eu tenho, fruto de uma pesquisa que eu fiz, a partir de redes sociais. Qual que é a poética que tem aqui? Que historinha que tem aqui? Isso é dado, sei lá, pegando talvez do Facebook ou do Google, né? Você coloca lá uma programação que puxa dados ou de aqui é de rede social, né? É de rede social. Quem fez foi a Gisele Beigelman, que fez do Covid, pegando do Google, né? Mas aqui, redes sociais. Então, pega ali o que as pessoas falam sobre um determinado tema, agora, nesse momento, em redes sociais, e vai poluindo a tela, com algum desenho aí possível, né? Que foi, perdão, programado. E vem esse limpadorzinho aqui, esse aqui é o personagem que limpa, com o seu balãozinho vai lá e limpa, despolui o ar, vai despoluindo o ar. O trabalho dele é despoluir o ar, que vai continuar sendo poluído. Pelo quê? Pelo monte de coisa que as pessoas falam, e falam, e falam, e falam nas redes sociais. Esse hot air, né, que é o do balão, é só para pensar isso, é poética. Essa narrativa, não sei, tem uma narratividade que é essa. Qual é a ação? É o limpador do ar e o ar que se polui com as palavras, as falas das pessoas ininterruptas, né? Poluir, ele limpa. Tem metáfora, é poesia? Numa certa medida é poesia. É narrativa? Alguma narratividade. Mas o que eu quero dizer? Quero dizer que você pode ter maior ou menor narratividade, né? Você pode ter nessa história de... Lembra o quadro da semana passada? Deixa eu ir direto aqui para... O quadrinho lá, o quadro do Hermitage do museu, não é? Que a gente falou, fica uma narrativa ou não fica? Porque tem um quadro ali que é estático, é bidimensional, mas na medida em que alguém fez essa filmagem e mostrou sequencialmente, parece uma contação de histórias, que é uma narrativa. Então, seu jogo pode ter maior ou menor narrativa, ou pode ter narrativas, né? Que são ali as bifurcações possíveis, né? Que nem no sonho, eu posso sonhar que eu sou um avatar de outra coisa, que eu sou, sei lá, o que eu quiser. Eu posso ter 1000 vidas no sonho, no jogo, na ficção. Na vida real, não, né? Então, narrativa tem gênero, né? Ação, alguma coisa acontece, algo é contado. No seu jogo, como é que a jornada, né, acontece? Tem alguma historinha que se desdobra pela ação do jogo, pela interação de um jogador? Me diz isso, de algum jeito. Como, onde, quando, por quê, né? É linear, exposição, complicação, clímax, desfecho. Isso aqui é a jornada, né? Lembra? Jornada. Numa certa medida é assim, sempre linear. Por quê? Porque você tem um objetivo no jogo. Mas pode ser que você tenha desdobramentos diferentes, né? Lembra, aqui o usuário morre, ali o usuário morre. Me faz esquematicamente entender quais são os elementos principais do cenário, o enredo, né? O problema todo é enredo, né? Pode ser um enredo só, tem mais de um, depende da sofisticação. Quem são os personagens, né? Como que se desdobra isso na linha do tempo? Tá? Porque cada vez mais eu vejo alunos apresentarem no SMAUG jogos que vão além da interação para atingir um objetivo. Muitos têm uma historinha mesmo ali, tem um destaque para uma possível narrativa. Eu tenho a impressão de que, assim como a gente gosta, eu pelo menos gosto de
ler, ver, ouvir, interagir com narrativas, ver narrativas, eu gosto dessas histórias que são contadas. Eu tô achando que vocês também gostam, né, de contar, tá? Só acho, né? Só acho. Então, narrar, certo? Alguma ação. Tô aqui com o esboço, narrativas e roteiros. Então, você não dá para fugir de uma ideia da jornada, né? Que nem, não vai ser aquela jornada do herói lá com tudo aquilo. Vocês mesmos disseram para mim, Helena, mas não acontece isso no jogo aqui que eu analisei. Ou acontece em que parâmetro? No seu jogo tem alguma narratividade, provavelmente, ou uma jornada, né? Conta. Então, qual é a jornada principal, ou sei lá, uma macronarrativa? Ou quais são as micronarrativas? Tem gente que chama isso aqui micronarrativas, até colocando a biografia do personagem, quem é esse personagem, o que acontece com ele. Nesse esqueleto que, entre aspas, o roteiro que você vai me entregar, você pode explicar isso, mas melhor que seja na parte da descrição, né? Faz diferença? Ah, faz. Eu quero o meu jogador, ele vai saber que nem aquele seriado, que já tem um voice-over que vai me contar quem é essa pessoa. Não é só lá assistir, alguém me conta antes. Sabe, me dar o repertório? Às vezes você tem isso, às vezes não. Às vezes no projeto só, você está desenhando um projeto, você coloca quais são as características psicológicas, físicas do personagem, dos personagens. Por quê? Porque na hora de criar a arte, isso faz diferença. Aí você diz, né, qual é o cenário, onde isso se passa, porque na criação da arte isso faz diferença no uso do som. O som também compõe a atmosfera deste pano de fundo, né, do jogo. Então as coisas se juntam. Então tem uma parte descritiva que ajuda quem vai trabalhar no projeto. No caso são só vocês do grupo, beleza, mas num projeto maior, né? Faz diferença dizer como que tem que ser esse espaço, que ideia que se tem disso, que às vezes é uma coisa subjetiva, às vezes uma descrição subjetiva é que faz pensar no que objetivamente alguém vai desenhar, programar e implementar. Mas tem um ponto de partida, desse desejo de onde isso se passa, o que acontece e quem são esses personagens. Então a gente vai e volta, mas a gente está seguindo uma ideia de narrativa, né? De alguma maneira, com maior ou menor ação, tá? Então o roteiro profissional seria o projeto para viabilizar o produto, mais gente trabalhar junto. Então o que eu quero de vocês, eu estou falando assim, é um guia do seu jogo, um esqueleto, tá, entre aspas aqui, roteiro. Passa a entender qual é a história ou a jornada, né, se tem alguma, quem faz parte, onde, diálogos, porque se eles existem, eles vão aparecer aqui, né? Quais são os diálogos, o que os personagens falam? Mas às vezes não tem diálogo, não é que nem Facade lá, que tem o casal, não tem diálogo nenhum, ninguém fala nada às vezes, não vai ter balãozinho nenhum, né? Nenhum texto verbal. É preciso narrar? Vai ter alguém narrando o que vai acontecer em algum momento? Ou você precisa me dizer, para eu entender esse esqueleto aqui, que você vai entregar, você precisa explicar o que vai acontecer? Você vai ter que contar para mim o que acontece agora? Você vai descrever um pouco dentro desse caminho? É preciso desenhar os caminhos, PEPs, eu já falei disso, né? Tem bifurcações, então você vai indicar o que acontece, quem participa da cena, você vai contar para mim, acaba sendo, no fundo, um tipo de narrativa esquematizada, não uma narrativa literária, me contando que história ou jornada possível, quem são os personagens, né? O que acontece, quem participa das cenas.
Aí, visualmente, então vamos pôr aqui em cima esse negócio. Se há diálogos, né? É preciso narrar, explicar o que vai acontecer. Tá? Precisa fazer um desenho. Tem gente que faz storyboard. Então, tem aqui, tinha um livro muito legal em inglês, mas ele não é meu, é de biblioteca, não tem disponível. Então, aqui, de novo, trouxe aquele livro do Tá no Ar. Lembra daquela exemplo da aula passada? Eu vou pôr ele de novo aqui. Meu sonho lúdico, Cláudio Omar, o sonho está falando? Eu acho que essa noite vocês vão ter bons sonhos, gente, pensando em possibilidades paralelas da realidade. Olha, eu sei que não dá para ver direito, mas aqui é só para você ter ideia de que é isso. Que nem HQ, né? Uhum. Mas não é HQ. Que é isso? É o storyboard. Que é isso? É uma indicação gráfica de cena que vai ser gravada para o audiovisual, nesse caso para televisão. Tá aqui. É o storyboard. Então, às vezes, na sua criação de roteiro, né? Você, tá escrito aqui, nas páginas seguintes, o storyboard criado para orientar a gravação. Olha que coisa interessante. Para fazer a gravação de um episódio, o pessoal fez aqui uma descrição de cena, posso até ler. Vou ler uma parte aqui. Perdão que eu tirei sem querer a imagem, tá? O pior seria colocar sem querer, né? Olha lá, cena abre em um botequim clássico de comercial de cerveja. Mulheres usando shortinhos dançam enquanto um grupo toca pagode. Entre um homem engomadinho usando óculos, cabelo penteado com gel, destoando dos demais frequentadores. O homem vai ao balcão e pede uma clássica. O garçom abre uma cerveja Brahms. O homem dá um gole e imediatamente o bar se transforma em um ambiente de época clássico, com as mesas sofisticadas, uma viagem no tempo. O relógio na parede vira um cuco, as paredes de azulejo viram papéis de parede estampados, o grupo de pagode se transforma em uma pequena orquestra de violinos, a roupa do homem vira um terno de cartola, o garçom também ganha uma roupa de época enquanto o homem bebe. Entra a voz do locutor em off. Para você que não é tão popular, chegou o Brahms, a cerveja erudita. Tá? Então, o que é isso aqui? Tanto o que eu acabei de ler, quanto o storyboard. É um tipo de roteiro, né? É um tipo de organização para que as pessoas possam pôr em ação o projeto. O storyboard ele ajuda para a parte mais de filmagem, né? Ajuda a pensar em posição da câmera e tudo mais. E para jogo ele ajuda bastante até em como você vai montar o level design que fala, né? Como que é o estágio, alguma coisa do tipo. Aí ele faz o storyboard de cutscene, né? Que é a parte scriptada da coisa, né? Que é a ceninha, né? Então ele ajuda também. Um caso legal de storyboard também, professora, não sei se a professora lembra daquele comercial, acho que é da Johnny Walker, que o gigante acordou, que é o Pão de Açúcar levanta como se fosse um colosso de pedra. Tem uns anos já que teve isso. Nossa, é mais ou menos, hein? Um amigo meu que fez o storyboard daquele lá. E aí ele divulgou o storyboard e tinha muito mais cenas que acabou sendo cortada depois, tipo ele pisando no mar assim e os surfistas pegando onda na onda que fazia. E aí é muita coisa cortada, mas você vê que pelo storyboard às vezes ele pode contar muito mais do que é mostrado de fato, assim. Porque aí eles viajam, né? Aí depois que vai cortando, não, isso aqui dá, isso aqui não dá. Mexer com storyboard é uma coisa que eu acho bem maneira, assim. Como eu desenho um pouco, era uma coisa que eu gostaria de aprender mais, assim, mexer. E você vê, na verdade a gente está falando que essas coisas são desenhos de projeto, né?
Desenho de projeto, propostas de projeto para alguém trabalhar. E pode ser que no percurso corte coisa, mude coisa, acrescente, uma coisa congelada, percebe? E, na verdade, o que a gente está falando aqui, a gente está invertendo as coisas, e nisso faz muito sentido até que a disciplina roteiros, sendo de verdade roteiro, seja mais para frente, né? Porque aí você já começa a entrar, não sai fazendo, você começa a entrar em planejamento. É claro que tinha que ser um pouco antes, hoje está muito para frente, a ideia é realmente antecipar. Mas, assim, desenho de projeto, né? Que é isso, trabalhar com jogos, desenvolvimento de jogos, é trabalhar com projetos, né, gente? Exatamente. É a mão na massa, mas é essa estratégia. Então, eu acho que o texto que vocês escrevem, seja ele verbal, escrito como é o que eu preciso que vocês façam, porque é aula de português, ou seja ele um storyboard, que seria, numa outra disciplina, seria sensacional, né? Trabalhar com isso. É para você fazer um esqueleto para que se possa trabalhar em cima disso, tá? E aqui eu tenho mais um exemplo. A ideia é visualmente mostrar que não é um texto da contação da história literária. Eu sei que está precário, mas assim, tá aqui, ó, que é uma cena externa de dia, até abreviado, né? E aí tem lá, olha a formação gráfica, presta atenção só no gráfico, tá? Comunicação gráfica, tá lá. Descrição, personagem A e B entram, personagem A. Aí coloca o diálogo, né? Então você faz a descrição, você diz onde que é que isso acontece. Isso aqui, no caso, é do Story, Substância, Estrutura, Estilo e os princípios da escrita de roteiro, mas isso é muito mais pensando em roteiro cinematográfico. Ele não fala de game aqui, tá? É mais assim, cinema. Mas o princípio é o mesmo, né? Então, aqui, onde que essa cena acontece, tá? Você pode pôr uma linha no seu texto ali, que vai me entregar, dizendo onde que isso acontece e qual é a ação. Então, aqui ele fala, ó, tem uma descrição, aí diz o que acontece com o personagem A e B. Neste caso, são os diálogos. Tem diálogo aqui. Então, transcreveu diálogos. Colocou diálogo. Não chega assim, era uma vez, a personagem A com a personagem B, que isso, aquilo. Não, é um pouco visual isso aqui, para poder trabalhar o projeto, tá? E assim vai. Segue desse jeito, né? Aliás, essa imagem visual tá menos bacana. Mas, enfim, para sintetizar, tá? Vou tirar aqui a imagem. O que eu gostaria que vocês escrevessem é... Estou compartilhando, né? Vou até descer aqui. É tipo um esqueleto guia, né? Na verdade, guion, né? Em espanhol, o roteiro tem nome de guion. Seja lá para que seja, cinema, por exemplo. É um guia, é um esqueleto, para me fazer entender com a linguagem verbal escrita, entender com a linguagem verbal escrita. Qual é? A história, a jornada. Helena, é história ou história? Eu vou pôr história. Sabe por quê? Dá pano para manga e dá briga isso aqui. Tem gente que fala em língua portuguesa o que você tinha deixado antes, história ficcional. Isso aqui é só história, o que acontece, está registrado, comprovado, né? Quem descobriu o Brasil, né? Tá bom. Mas tem uma linha que fala, pode usar história para tudo isso, tudo. Então eu vou usar para tudo isso. Então, o que se conta, a jornada, né? Ou possíveis, né? Narrativas, né? Você vai mais ou menos contar uma historinha para mim, então, ó. Não é 2 pontos, não. Seria ponto e vírgula, personagens, se precisar dizer, né? Indicação do que acontece, quem participa das cenas, tá? Tem diálogo, tá aqui.
É preciso explicar o que vai acontecer? É preciso colocar diálogo o que vai acontecer? Porque se tem diálogo, você vai escrever o diálogo, tá? É preciso descrever naquele momento do texto que você está falando ou só na parte descritiva? Vai precisar, estou repetindo de novo, né? Que chato. Um gráfico ali, porque, Helena, ó, tem várias narrativas, né, possíveis, está sofisticado, então, você vai desenhar ali um gráfico para ideia dos caminhos? É simples, mas dá um trabalhinho, né, fazer, porque como a gente acaba fazendo o caminho inverso, pondo a mão na massa e depois escrevendo algumas coisas, né, é trabalhoso, mas acaba sendo um exercício de percepção que vocês fizeram, de documentação, de registro, de sedimentação, porque eu acho que qualquer trabalho destes, ele não morre aqui. Se Deus quiser, vocês vão ter uma ideia tão boa que ela vai frutificar. E às vezes ela vai frutificar exatamente no projeto que vocês vão apresentar para a banca, vocês vão ganhar investimento. Não vai ser a Helena, viu? Porque a Helena aqui tá pobre, gente. A Helena na ficção do e-mail do argumento, que a Helena investe, tá? Mas se Deus quiser, vocês vão ter investimento, vão pôr na prática. E às vezes, daqui a pouco, vocês querem mudar, vocês têm outras ideias, né? E as coisas todas que vocês registraram, escreveram dos trabalhos aí da FATEC, eles ajudam a se organizar, tá? Então, aqui, descrição. Eu quero saber se você sabe. Aqui no primeiro, você sabe organizar um texto verbal para explicar como é que é mesmo que as coisas acontecem, tá? Você sabe fazer isso no texto verbal, né? Em língua portuguesa, usando a norma culta, tá? Você sabe fazer isso? Beleza. Vale quanto isso aqui? Vale 2 pontos. Muito, né, gente? Mas dá trabalho, não dá? Então, a descrição. Escrever personagens e espaço. Por quê? Porque não é o que todo mundo diz? Poxa, às vezes é legal dizer como que funciona a mente desse personagem. Mas como é que você mostra a mente do personagem no jogo? Lá na banca do Small, você não mostra a mente do personagem. Mas, você, na hora de fazer a arte, você pensou nisso, né? Na hora de você dar uma continuidade nesse projeto. Esse personagem tem uma personalidade, tem características objetivas ou subjetivas. Que espaço é esse? Tá? Então, tá lá, isso aqui é menor, né? É um texto menor esse aqui. É menor. No roteiro podia estar tudo junto, lá, tudo se enredando. Aqui vamos segmentar, porque na verdade não é um roteiro, é um esqueleto, um guia que eu estou pedindo. A descrição, ela vale 1 ponto. E aí, instrução for dummies, mas não tão dummies assim. Instruções para o jogo. Eu acho que, assim, superfaturando, meia página, 1 página de texto, você explica isso aqui. Então, vale só meio ponto. Como você entrega tudo isso aqui? 1, 2 e 3. 29/6. Eu, por mim, faria mês 7, mas fica, né, bagunça ali com o Smaug, tá? Tudo bem, gente, vocês estão vivos aí, dormiram, estão acordados, estão jantando, estão brincando Acabou de chegar a minha janta. Olha só, não, a gente pergunta cada coisa, eu não sei, eu devo ter falado para vocês, tem aluno que tem da tarde, que às vezes tem pudim, pipoca, bolo. Eu acho que tem gente que está muito feliz fazendo aula assim, comendo bolo, pudim, pipocas. Pô, tô aqui passando fome. Tem água, viu? Às vezes. Hã?
Tem que comer, professor, não pode ficar sem comer, não, poxa. Eu concordo. Quem foi? O meu sobrinho, que acho que contou para mim, né? Que tá para a molecada fazer aula assim online tá mais difícil, viu, gente? Pelas narrativas aí do pessoal, a garotada tá, os pais, né? Imagina, pai ter que ficar acompanhando. Não sei se é o caso de vocês, às vezes é o caso de vocês com filhos fazendo isso. Nossa, né, ajudar e tal, ou difícil, às vezes a criança vai bem, mas às vezes a criança ela quer brincar, ela quer, né, tá barra. Aí adolescente, aborrecente, né, meu sobrinho lá, eu tava lá comendo na hora da aula, a contravenção dele, né, para dizer assim, ninguém sabe, mas eu estava fazendo isso. Eu falei, meus alunos fazem, viu? Normal. Né? A gente está aprendendo outras formas de organização e eu acho que elas são válidas, tá, gente? É isso, viu? Tá? Aí, provinha, né? Prova. Então, vamos lá. Sim. 1 do 7. Não, que 1 do 7? É 6 do 7. Tô confundindo os equipes aqui. 6 do 7. Vou ler 4 pontos, né? Aqui, 4, tá, na prova, então, vamos lá. Na verdade, não é 1, mas é só para este batismo de agora. 2, então, 4, 5, 6, 7,5. 6, nada, Maria 1. Aí, resenha, meio. E aí, e-mail, ponto. Fiz as contas certas, eu tô louca? Vamos lá. Então, aqui a gente tem, da entrega aqui, que eu pus como 1, 2, 3,5. Aí tem aqui 7,5, 8, 9, 10, tá? É isso, tá, gente? Professor, Oi. A1, 2 e 3 é em grupo ou é individual? A1 em grupo. A2 é individual. Não. 1, 2 e 3 é ali, ó, descrição e instruções para o jogo. É em grupo, né, gente? É em grupo. Eu acho que assim, como o esmalte, a banca, tal, é em grupo. Eu sei que vocês vão dividir o trabalho para ser, né, humanamente possível, mas façam as revisões, as contribuições, tá? Até para não parecer, viu, trabalho acadêmico assim, cada um escreveu uma parte, né, e virou um Frankenstein, né, aquele pedaço de Frankenstein, tá? Coesão e coerência, né? Mas né, bastante coisa em grupo, né, gente? Tá? Então eu vou ter que caprichar nessa prova individual, né? Eu vou exercitar a minha maldade aqui para essa prova individual. Viu? Não, O Xan professora, tá muito dado. não, quando fala caprichar é para ser gentil. Eu não sou legal, sou ruim, gente. Não, mas não tô falando legal, tô falando gentil, tem que ser gentil. Uma Tá pessoa bom, né? caridosa. Eu não sou legal, gente. Tem um outro aqui que eu trouxe para vocês, tá? Esse livrinho aqui, Avatars of Story, né? Falando da narrativa aqui, desculpa que eu peguei do inglês mesmo, mas a gente faz a tradução aqui. Computer Games as Narratives. Então, jogos de computadores como narrativas. Ela coloca 3 questões iniciais num capítulo com esse nome nesse livro. Can games be narratives or possess narrativity? Então, o que é isso? Aquela história de elaborar um discurso que remete a uma história mais discurso, né? História, o que aconteceu, acontece, discurso, esta elaboração que às vezes prevê interatividade. E às vezes na interatividade quebra
a narratividade porque morreu, né? Você fez lamação, morreu. Tem que começar de novo. Tá? Ou não estava programado, né? Ali se fosse facade, que você vai lá visitar o casal no apartamento para jantar junto com eles, deu um problema ali, deu um bug lá, porque a programação não previu que você dissesse aquele nome lá, né? Você falou uma palavrão e deu problema, tá? Comprometeu a narratividade, né? Então, tem narratividade? If we answer this question positively, to kill narrative suspense, let me admit right away that I will. Two more issues arise. Eu vou tirar narrative, tá errado aqui, sabia que tinha... Bugou aqui, né? Não existe o verbo bugar, tá, gente? No português, pode me crucificar que isso não existe. Para, né, assassinar o suspense narrativo, ela aqui está brincando. Vou dizer que vou acabar com o suspense de vocês. Tem mais duas questões para considerar para dizer que os jogos podem ou não ser narrativos. Podem ou não ser narrativas, tá? The static and functional question. What is the role of narrative within game system? Então, qual que é o papel da narrativa dentro de um sistema de jogos, né? Isso é uma questão fundamental. Pode ter um papel maior ou um papel menor, viu, gente? Já respondendo, pode ser que você queira, sim, contar uma história dentro do possível, ou pode ser que você não tenha a menor intenção de pensar numa jornada nessa questão. Mas no seu texto que você vai entregar naquele item 1, para mim, você vai explicitar esse tipo de coisa, né? E vai dizer o que é que acontece, porque alguma ação tem. A ação do usuário, a ação dos desafios que aparecem na frente dele, o espaço que ele tem que percorrer. Eu entendo que, de alguma medida, todos os games, em maior ou menor grau, têm uma narratividade. Todos. Né? Dá pano para manga. Mas é isso, pode ser muito pequena em termos de personagem, ação, enredo, clímax, resolução. Pode não ser jornada de narrativa, começo, meio e fim, mas ter alguma narrativa ou algum grau de narratividade. Maior ou menor grau? Maior grau possível. A jornada do herói, bem naquele estereótipo jornada do herói. Um modelo de começo, meio e fim. Aquilo é narrativa mesmo. Às vezes você está bem longe daquilo, mas tem alguma narratividade, tá? The methodological or practical question: how can the concept of narrative be fruitful invoked in game studies? Então, recai mais sobre o mesmo, né? Como é que o conceito de narrativa pode ser invocado de uma forma frutífera quando a gente estuda games? Gente, eu adoro falar de interação e narrativa, embora não seja game o meu ponto de partida. Games, vocês estão me ensinando neste curso de português, os meus alunos estão fazendo esse repertório, porque vocês jogam, né? Mas a gente não foge disso nem em game. Né? Qual é a importância da narrativa, ou como você faz um roteiro, implementa a estrutura, a mecânica do jogo, tudo mais, mantendo uma narratividade. Então, eu acho que se o seu barato é, sim, nessa questão de histórias, tem que levar isso em conta, né? Tá? Vou fechar, depois eu ponho disponível nos slides. Não vai ser hoje, provavelmente, gente, porque eu vou ter que dar uma reestruturada. Esse material que eu vou deixar para vocês, ele fala de gêneros, do discurso, de onde vieram as coisas e tal, mas eu vou aqui, ó, para descrição, estou cobrando descrição de vocês, e falar, eu acho que não dá tempo de fazer aqui, seria ótimo se desse. A descrição tem um caráter mais estático, é mais referencial, normalmente sem ação. Quando eu coloquei ali nesse guia que você vai escrever, que a gente pôs roteiro entre aspas, você vai falar, descrever alguma coisa? Pode ser que sim, para que faça sentido ali o que você está dizendo, tá? Muito embora tenha o item 2, que é especificamente fazer descrição de personagem de espaço. Por que tem essas duas coisas? Porque a vida no mundo, os gêneros se misturam. Tem, né? Mistura lá, você está contando
qual é o guia lá, qual que é o roteiro das ações, mas você descreve alguma coisa, não está erradicado dali, tá? Mas descrição por si só, descrição é algo que não é ação é narração. Nomear e identificar seres como objetivos da descrição, localizar no tempo e no espaço, quantificar, qualificar, pode ser real, pode ser imaginária, objetiva, subjetiva, literária, não literária. Num jogo, quando você está criando um projeto de um jogo, a sua descrição, ela pode ser objetiva e subjetiva. Porque cada vez mais alguém diz qual que é a personalidade deste personagem aqui. Né? Isso é subjetivo. Então, o que impede você de, no lugar do desejo de um projeto, você coloca isso, sim. Se na criação prática e na implementação você vai traduzir necessariamente nisso, é outro passo, né? Mas qual é a ideia de projeto? O que predomina em termos linguísticos? Eu vou levar isso em conta na correção do trabalho de vocês. Comparações, adjetivos, advérbios. Aqui tem uma descrição mais broxante possível dessas aulas aí que eu trago descrição, que é assim: manual de instruções. Não as suas instruções de jogo, hein? Mas aqui, né? Descrição. Com a finalidade de compensar as possíveis irregularidades do piso, o seu freezer possui na parte inferior dianteira 2 pés niveladores para um perfeito apoio no chão. Coisa mais referencial do mundo, né? É isso. Também é uma graça, né? Isso é muito objetivo. Aqui é literária. Era uma propriedade de boa aparência. As portas abertas da estrebaria deixavam ver alentados cavalos de tiro comendo tranquilamente em manjedouras novas. Ao longo das casas estendia-se uma vasta estrumeira fumegante, e entre galinhas e perus giravam 5 ou 6 pavões que constituem o luxo das capoeiras de coco. O aprisco era extenso, celeiro muito alto de paredes lisas como a palma da mão. O pátio era um declive simetricamente arborizado. Próximo do tanque, ouvia-se o grasnar alegre de um bando de patos. É diferente daquela da geladeira, né? Os pés da geladeira. Porque aqui, esta descrição faz você imaginar o cenário, o espaço. Faz você sentir talvez o cheiro. E se você já foi para o sítio, na infância, agora, ou se você vai para o sítio que tem boizinho, vaquinha, né? Tem ali os bichinhos, você viu como eu até a fumacinha da estrumeira, né? Estrumeira fumegante. Você viu até a fumacinha, você sabe do que eu estou falando, né? Então, esse tipo de descrição pode estar no seu trabalho de descrição. Porque você faz o projeto e você fala esse desejo que você tem que seja a ideia retratada na implementação do jogo. Você tem uma descrição de espaço que pode ser além daquela coisa, os pés niveladores da geladeira, tá? E aqui o que tem? Tem uma enumeração de termos, tem adjetivos, tem advérbios. Alentados, cavalos de tiro. Tranquilamente, comendo como? Tranquilamente, advérbio de modo. Vasta, estrumeira vasta, adjetivo. Extenso. Aí as características físicas, alto, né? Comparativos, como a palma da mão. Simetricamente arborizado, simetricamente advérbio. Alegre, grasnar, alegre. Então, você abusa de qualificações com adjetivos, advérbios. Isso incrementa. Então, isso eu quero de vocês. Linguisticamente falando, na elaboração textual verbal, né? Tem que você usa a seu favor a linguagem para descrever. Aqui é de livro, juro que não fui eu, louca no Dia dos Namorados. Não, não fui eu. Aí você pode dizer assim, professora, fui eu escrevi isso estes últimos dias. Não, tudo bem, deixa que seja cada um na sua casa, vamos lá. Não sei nada dela ou dele, né?
Apenas penso saber. Ela é uma sombra que viajou por dentro de mim, passou, foi embora, mas paradoxalmente ficou e continua. Sim, ela é uma sombra carregada de carinho, de amor, de compreensão, de amizade. Uma sombra que não possui, somente é. Está aqui só para mostrar que isso é inteiramente subjetivo. E, de repente, para falar de personagens, você vai colocar entre, ali nos seus textos, você vai colocar coisas objetivas, mas também subjetivas em termos da personalidade daquele personagem. Aí, como é que você descreveria isso aqui? Isso é um exercício que, ao longo aí do tempo, em algumas aulas eu peço para escrever, não vou pedir para vocês, mas eu já vi de tudo. Tem gente que faz alguma coisa subjetiva, né? E fala do vaso, mesmo porque o nome é O Vaso Azul. O vaso é azul, é grande, do lado esquerdo do vaso há um coração e uma pomba, faz uma coisa bem referencial. Tem gente que faz quase poesia, ou que faz alguma coisa muito subjetiva. Tem gente que viaja mais além e inventa ainda mais. Agora, qualquer que seja a solução, o que você faria para descrever? Bom, primeiro que aqui você tem um estímulo visual, né? Assim como lá no storyboard. O storyboard ele tem um estímulo visual que pode ou não se concretizar. Em vez de ser apenas ali texto verbal, escrito, o visual dá outros subsídios, né? Para trabalhar. Aqui você tem um subsídio para pensar e imaginar que você descreveria, a partir da imagem, escreveria o verbal. Invariavelmente, você utilizaria de substantivos que falam de cor, tamanho, volume. Possivelmente você utilizaria especificação de posição na tela, cima, baixo, esquerda, direita, ao lado de, sobre, sob, perto, longe, né? Espacialidade. E utilizaria o advérbios, adjetivos. Dá ideia de movimento em algum lugar? Creio que dá, né? Tem um lugar que você tem uma ideia de movimento. Sabe tela de Van Gogh? Vocês viram Sonhos de Akira Kurosawa? Qual da Akira Kurosawa? Sonhos. Não, pelo nome. Tem uma coisa assim de visual, verbal, daquilo que em tese seria estático, mas a partir do qual você vê movimento, né? A arte, às vezes o quadro de Van Gogh faz você olhar lá as labaredas, né? A arte impressionista não tem um pouco disso também, professor? Tipo Monet, essas coisas assim? A impressionista, ela tem daquela questão, aliás, eles foram assim, o povo falou muito mal deles no começo, né? Que coisa que não presta, botou um monte de pontinho lá, não retrata, não é referencial de retrato da realidade, não pretende ser fiel a uma realidade, mas pretende causar a impressão a partir do olhar de alguém que vê o quadro. Então, aqueles pontinhos acabam montando, né? Puxa, eu tinha, para esse tipo de aula, eu tinha até a tela nos slides, mas não é o nosso caso aqui, pena. Mas assim, você amanhecer, né? Você vê o amanhecer, vê o lago, se você chegar próximo, são vários pontos, mas a distante, o seu olhar complementa aquela cena. É um tipo de interatividade. Percebe que a obra de arte estática, né, das telas, ela também, muitas vezes, prevê ao longo da história a interatividade do espectador. O impressionismo traz isso. Você faz uma complementação. Um texto de descrição dos pés da geladeira não pensa na sua interação, né? A não ser que você vá lá montar a geladeira. Mas o texto é aquilo e acabou. Ele é referencial, fechado em si mesmo. Mas o texto literário, ele permite uma
plurissignificação. O que é isso? Essa multiplicidade de significados a partir da interpretação. Porque eu imagino a estrumeira fumegante, você não. Você fala, tá, nem nunca vi ao vivo. Tá, né? Percebe? De alguma maneira, existe uma interação, que não é interação de gamificação, mas uma interação no sentido, na complementação do sentido, na recepção. E aí é o seguinte, estética da recepção. A recepção tem tudo a ver com pensar também em usuário, em interação, interatividade, né? Até no game. Mas qual é o berço dessas coisas, destas discussões? É anterior, né? Na arte, na literatura verbal, nas artes plásticas, né? Você vê quadros ali do Leonardo da Vinci e o direcionamento do olhar, o guia do olhar. Existe um anjinho lá pintado que olha para um lugar guiando você, o seu olhar também. Existe a Mona Lisa que, conforme o ângulo pelo qual você se posiciona na frente do quadro, você vê ela olhando para o lado esquerdo, parece que o olho dela te acompanha. É ou não é uma interação? É uma interação. Não é um acaso, não é um projeto. Com êxito, de criar um espectador que não é apenas um espectador passivo. Nesta interação do seu olhar, ele configura ou reconfigura em sua mente novos significados. Assim como a literatura. Assim como esse quadro, que quando eu faço de sacanagem o exercício descritivo, rola muita coisa diferente. Por quê? Porque ele não é a retratação referencial de nada, né? Ele provoca, de fato, interpretações distintas. O que acontece quando você programa um jogo que tem um objetivo, que a pessoa vai lá, né, tem um hardware que às vezes é mais perceptível ou às vezes menos perceptível, e sinceramente o que me incomoda nos games é o hardware. Na verdade, o hardware é o pior, a manipulação do hardware, que tira o barato, ou às vezes não tira, né? Você interage com o hardware, com uma programação, aqui você morre, lá você não morre, aqui você ganha pontos, ali não ganha. Tudo, né? Você está falando em graus, guardadas as proporções de participação de um interlocutor. E quando alguém teoriza sobre esses assuntos, de onde vem essa teorização que fala de interação, recepção? Desde artes plásticas, literatura. E aquele quadro lá do Hermitage, da semana passada, não é por acaso. É porque existe uma interlocução em ter uma pessoa usufruindo de um quadro daqueles em frente ao quadro presencialmente lá no museu. Existe uma outra recepção quando você tem a intermediação de alguém que filmou e deu uma ideia de narrativa, iluminando aos poucos diferentes partes do quadro, iluminando, sombreando, né? Guiando o seu olhar. Você tem uma outra recepção. Então, recepção, estética da recepção, outros estudos de recepção, tem que pensar nisso, né? Nos projetos, com maior ou menor grau de sofisticação. Pensem nisso. Bom, e desejo que vocês façam bem os seus trabalhos. Eu encerro aqui, tá? Tem uma vasta bibliografia aqui, algumas de pesquisa que me interessam. Aqui, olha, gêneros do discurso, eu não vou cobrar essa teorização de vocês, mas tem uma brincadeira que a gente pode até ler antes de acabar, né? De onde vem, estudo de gêneros e tal, mas o meu foco com vocês é pensar aqui em narrativa, em descrição, e voltando ao quadro, que eu acho que é importante, esqueci de dizer, algumas vezes, na hora de você fazer a descrição de espaço para o projeto de um jogo, antes de desenhar, né, pôr a mão na massa, às vezes que você tem em mente uma coisa que parece mais isso aqui, né? Ou seja, você tem uma imaginação que permite dizer
que subjetivamente, uma descrição, ou melhor dizendo, que permite uma descrição subjetiva dizer como é esse espaço. Um espaço profundo, seguro. Olha, sem perceber, você está adjetivando tanto que como é que alguém vai pôr aquilo implementado? Mas são inspirações que chegam à parte prática depois, né? Parte-se de algum desejo, não é isso? E o desejo, às vezes, ele é de uma descrição subjetiva, que vai virar um projeto objetivo, sem sombra de dúvida, mas que não é uma descrição de manual de pé de geladeira, né? É mais que isso, tá? Sejam criativos na escrita de vocês. Vocês têm um grau de liberdade, mas eu vou corrigir linguagem, vou corrigir se de fato é uma descrição. É simples, né? Mas com capricho, tá? Aí, voltando aqui, é velho pra caramba. 2001 você não tinha nascido. Eu já. Receita de pauta. Nossa, daria até para brigar por causa desse negócio aqui. Mas vamos lá, Rio de Janeiro. Ó, você não vai entender nada porque você é muito jovem, mas tem um povo velho aí que vai entender algumas coisas. Vamos lá, Rio de Janeiro. Pegue um livro do Leonardo Boff, um pôster da Luma de Oliveira no Sambódromo, a cara compenetrada do Antônio Carlos Magalhães olhando um broche em forma de trombone ou vice-versa, ou seja, um trombone em forma de broche olhando para o Antônio Carlos Magalhães. Procurador Luiz Francisco vestido com os ternos do Jô Soares e vice-versa, o Jô vestido com os ternos do procurador, junte tudo num caldeirão do Hulk e coloque numa plataforma da Petrobras adernada, com um pouco das medidas que o ministro José Gregório ameaça tomar, mas sem exagerar. Mexa tudo com um pau de arara fotografado pelo Sebastião Salgado e bote para descansar no sítio do presidente da República, antes que o movimento do Sem Terra movimente a tranquilidade do campo e perturbe o minuto de silêncio pela morte de Mário Covas. Numa CPI de barro, prepare uma liminar contra a quebra do sigilo telefônico do Eduardo Jorge, coloque um habeas corpus em favor do Luiz Estevão e deixe o caldo engrossar em ponto de bala perdida no Morro de Santa Marta. Deixe esfriar no banho de sol dos amotinados do Carandiru, com direito a consultas grátis do Drauzio Varela e comentários linguísticos do Pasquale Cipro Neto, tomando cuidado para não perturbar o terço bizantino do padre Marcelo Rossi. Tire o véu da feiticeira e coloque um plástico sabiá nas colunas dos especialistas em informática, mas tomando cuidado para não misturar com colunas de economia. Finalmente, enfeite uma travessa com fitas periciadas por técnicos da Unicamp e dossiês do Caribe, tomando cuidado para que os dossiês do Caribe não sejam periciados por agentes infiltrados da Operação Collor. Tudo pronto é servir com esqueletos escondidos do Banco Central e com frutos do mar de escândalos. De repente, a única coisa que você sabe que existe aqui é o Sebastião Salgado. Tudo bem, tá? Com um pouco de sorte, o Drauzio Varela você sabe também, né? Do Hulk eu não vou falar porque pode gerar polêmica e briga. Então, eu só vou falar que aqui ele montou um texto brincando com gêneros. Supostamente uma receita de pauta, então uma receita de bolo tem um formato, ele tentou fazer aqui brincando, porque não é receita de nada. De pauta, de como escrever uma pauta jornalística, contando ao mesmo tempo, sugerindo, né, não contando, várias coisas da vida contemporânea da época em que isso foi escrito. E, valha-me Deus, na época do véu da feiticeira. Pois bem, se a gente fosse escrever isso hoje, eu acho que ia gerar, assim, se alguém publicasse, ia gerar reações Ia de dar ódio, ruim. ia dar Ia dar muito ruim. ruim, Nossa Senhora. ia gerar reações de ódio nas redes sociais, e como eu tenho amor à vida, eu já descompartilhei. Vamos ver quem está aqui. É brincadeira, gente. Mas, enfim, só para mostrar para vocês, eu deixei o material padrão ali, que fala de onde veio essa discussão de gêneros, para quem quiser ler mais um pouco, né? Vou encerrar a aula agradecendo a paciência de vocês. Na aula passada eu sei que foi super difícil, porque tinha teorias, né? E texto... Foi um pouquinho mais pesado mesmo. Eu sei, mas assim, tá no programa e fica Precisa, pra né? vida.
para a vida. Tranquilo, professor. Se eu cobrar na prova, eu vou fazer numa formatação mais amigável, né? Deu Obrigado. print antes. Olha, Cláudio Mar, você gostou do texto? Ele está nos slides, viu? Não tem problema, não. E eu tô vendo o quadro da Akira Kurosawa aqui, é bem o que a professora falou mesmo. É o filme, né? Sonhos. Tem uma parte, acho que é um frame, assim, que é bem uma parte que tem um arco-íris, a moça, assim, no fundo tá as montanhas mais escuro. É uma fotografia, sabe? Acho que é um trecho do filme, se pá. É mó bonito isso. É que Akira Kurosawa, quando o pessoal fala Akira Kurosawa, eu penso em filme de samurai, né? Não penso na fotografia. Pô, você vê. Olha, enfim, eu acho que num desses cursos aí a gente pega algum recorte falando de filmes, de alguma produção, ou de algum produtor, de algum autor. A gente faz aí um recorte, mas brincando com essas coisas. Gente, agradeço aí a paciência de vocês e desculpem não ter aí as notinhas das últimas atividades, mas eu estou fazendo isso com muito carinho, né? E acho que hoje nós esclarecemos um pouquinho melhor aí o que se espera quando, tá? Sim. E temos aí a próxima aula. Na próxima aula a gente faz uma coisa mais dialógica, né? Vocês falarem um pouco mais, para exercitarem um pouquinho mais, né? Tá faltando um pouquinho mais disso. Tá bom? Obrigada. Boa noite. Ótima semana a todos. Obrigado, professora. Boa noite para você também e até semana que vem. Até. Cuidem-se bem, gente. Você também. Obrigada.